Estamos aqui em mais um Asp Talks, como costumo brincar aqui. Bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, boa madrugada para quem ouve correndo como eu e que escuta o podcast enquanto eu corro às 5 da manhã. Estou aqui com o Marcelo Doria, advogado raiz, João Mendes, barriga no balcão. E que com o tempo foi mudando um pouco aí de carreira e hoje divide a atividade de advogado com a de CEO da Coelho da Fonseca, aí um grande, vamos dizer, player do mercado imobiliário. Marcelo, tudo bem? Olá, Leonardo, tudo bem? Quem estiver assistindo a gente na madrugada, ouvindo a gente na madrugada, aproveita para dormir. É Hora bom para errada, dormir. né? É bom para Hora de dormir. maluco. É bom para dormir. Não sei se você lembra, mas quando na faculdade tinha uma história de que bom para dormir era o Código Civil, né? Tá sem Exatamente. sono, pega o Código Civil que consegue ganhar sono na hora. Então é um pouco disso. Eu tive uma época em épocas que o Supremo era mais tranquilo e que começou a TV Justiça, eu punha a TV Justiça para dormir. Hoje seria impossível, né? Hoje é impossível, hoje é impossível. Mais uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos tentar trazer um pouquinho assim dessa experiência que a gente tem nisso. Marcelo, vou começar aqui relembrando que você, vamos dizer, bebeu de uma escola, de uma fonte muito pura do direito e do contencioso, né? Doutor Manuel Alceu. Pois é. Conta um pouquinho desse convívio, desse escritório que, seja pelo capitão, Afrânio também, grande amigo, foi aqui conselheiro, diretor aqui na casa, grandes clientes, né? Estadão, sempre essa questão da defesa da liberdade de expressão. Fala um pouquinho dessa experiência ali num escritório que foi tão representativo, não só para a advocacia, mas acho que até para as lutas pela democracia, pela liberdade de expressão. Foi minha primeira experiência, eu entrei estagiário lá, deve ter sido que 96 ou 97. A gente disputava balcão, eu e você. Nas guerras, a gente vinha com aquelas 40 fichas, descia, subia, Descendo todos fora. os fóruns, descemos juntos muito tempo. Você falou de barriga no balcão, desse raiz, você também, né? Sem dúvida. Participou disso. E aí, bom, ali a gente teve um aprendizado que, para mim, é para a vida toda. Eu me sinto um membro do escritório até hoje, tamanho acolhimento que tem no escritório. É um escritório bastante diferente dos escritórios atuais e principalmente dos grandes escritórios, foram se tornando grandes empresas e tudo, cada um no seu estilo, mas era um escritório boutique, ainda é, né? O Afrânio ainda segue a linha do Dr. Manuel, o Dr. Manuel ainda tem o seu trabalho, até onde eu sei, eu tenho pouco contato agora com o escritório, mas ele está em mim, né? Então eu sigo indignado com essas questões de liberdade de expressão e que saem tudo, embora eu tenha enviesado para outra área, né? Mas era um escritório, assim, você tinha um contato diário com o Dr. Manuel Alceu, que era o Dr. Manuel, trazia muita experiência para todos nós, a gente adorava ler as peças dele, ele então entregava para a gente, vinha aqui protocolar no fórum, a gente vinha lendo as peças e aprendendo bastante. Todo dia tinha uma reunião também, no final do dia, para discutir todos os casos, ele dava uma liberdade grande para a gente falar e ele devolver, né? Então isso foi uma experiência fantástica, assim, é impagável o que foi aquilo lá, e também com esses grandes clientes que tinham e grandes causas, né? Então eram causas importantes que você via no jornal literalmente a causa que você estava tratando, né? Então acho que isso me marcou bastante, me fez não querer nunca mais sair do contencioso. Acho que o contencioso se enraizou mesmo, né? Embora eu tenha saído desse caminho, eu continuo fazendo meus processos, continuo fazendo os processos da empresa e tudo mais. Então, acho que me levou para o resto da vida. Eu sou vou dizer uma expressão que eu ouvi aqui no fórum, aqui no café,
e no estacionamento ali do lado, que era, vocês são tudo manuelitos, né? É isso aí. Então nós somos manuelitos. Ali são poucos, mas são todos muito próximos. Até hoje a gente é muito amigo, todos os que passaram por lá, sejam estagiários, sejam advogados, a gente continua muito próximo. Então foi uma baita Uma experiência. super escola, né? É. Eu lembro bem até que me marcava muito, tinha um timbre muito, eu achava muito sóbrio, sofisticado, aquela elegância do Dr. Manuel Céu espelhada ali, assim, Pois aquele é, estilo. Era pois é. realmente fora a estilística, todo mundo conhecia a pena do Dr. Manuel também, era muito Fantástico, conhecida. Então, fantástico. até aproveitamos aqui para mandar um abraço para ele e para o Afrânio. Sim, sim, É isso fica. aí. E aí, eu acho que é interessante aqui você contar um pouco, né? Porque justamente você, advogando no contencioso, vai caminhando para trabalhar numa empresa. Uhum. Salvo engano aqui, é o contencioso que te leva a isso, né? O link, vamos dizer, o É, começo da relação tá aí, né? o começo da relação tá aí, exatamente, né? Eu fiquei do Dr. Manuel quase 15 anos, 14, 13 anos mais ou menos, né? E saí durante um tempinho, fiquei 1 ano e meio fora num escritório no Dr. Nering, Carlos Nering, e voltei para o Manuel Seu logo depois. E aí tinha um caso bastante complicado, a Coelho da Fonseca já era cliente do escritório, eu não a tratava a Coelho da Fonseca, eu estava mais ligado a outros clientes. E teve um assunto, uma disputa mais importante ali, e que eu fui designado para atuar nessa disputa. E aí o Álvaro Coelho da Fonseca estava envolvido, que é o dono da empresa, estava envolvido nessa disputa, era uma questão muito importante para ele. E aí fiquei muito próximo dele. Infelizmente, o diretor jurídico anterior faleceu. Poxa. E ele me convidou antes, perguntou para o Afrânio e para o Dr. Manuel se eu estava disponível. Aí eu vi que minha moeda não valia muito, porque eu estava disponível. E aí fui para lá, para Coelho da Fonseca, e mudou bastante esse rumo do que eu vinha fazendo, né? Aí assumi, confesso que sempre tinha um certo preconceito de diretor jurídico, de área jurídica de empresa, é sempre um pouco... a gente pensava que era uma coisa abaixo do que a gente vinha fazendo, né? A gente está na advocacia direto e, de repente, você sair e passar a ser mais um transmissor de informações para os escritórios, era um pouco disso que eu via o jurídico, né? Interno de empresa. Mas chegando lá, vi que era totalmente diferente. Era uma empresa, não sei se outras são assim, conheço algumas outras que são, outras que não, mas a maioria é assim. Uma empresa cheia de processos internos, muito bem regulamentados, estava muito bem montada a empresa. Então foi fácil essa adaptação dentro da empresa, mas também eu, do meu jeito, fui deixando o contencioso ainda na minha mão, porque tinha o contrato com o escritório do Manuel Seu, então era mais fácil de eu lidar também nas questões de processos do cível, né, que era a área do escritório, e das outras áreas fui aprendendo um pouco, fui conhecendo os outros escritórios, fui admirando outros escritórios também que faziam esse trabalho lá, mas nunca tirei a questão, eu nunca fui o repassador, né? Eu sempre atuei internamente para deixar pronto o processo ou as questões todas para os escritórios que fossem atuarem junto comigo e não simplesmente dizer, olha, tá aqui o problema, cuida dele, né? Uhum. Então, com isso, fui adquirindo uma experiência também de entender a empresa, né? Quando eu entrei lá, os processos eram tão grandes, que eu conhecia a empresa em 3 meses, eu conhecia todo mundo na empresa, tinha muito funcionário, mais de 1.000 pessoas que Uau. trabalhavam lá, corretores eram 1.500, funcionários eram quase 400 funcionários, tinham 17 filiais, Cara. e a gente foi rodando em 3 meses, eu já conseguia conhecer bastante, porque era muito intenso o ritmo dentro da empresa. E aí foi uma transição até rápida, no fim das contas, porque como estava tudo planejado dentro da empresa e teve esse intensivão, a transição foi bem rápida
E aí eu pulei de pensar que o jurídico interno era rebaixamento para entender que não, que era o contrário, né? Então, claro, em outros níveis, né? Exatamente, claro. Então, acho que foi isso. Esse pulo que aconteceu foi em 2013. 13. Foi em 2013 que aconteceu isso. Então, e desde lá fui desenvolvendo mais ainda, porque aí, a partir do momento que você começa a entender como funciona a empresa e também entender o que dá para melhorar, e você vai vendo por que tem esse processo aqui, por que tem essa disputa ali, e fala, bom, daria para a gente ter pensado antes? Daria, ou não, vamos tentar mudar aqui para que não aconteça, né? E aí comecei a participar de tudo dentro da empresa. Imagino, e a migração para CEO, eu acho que, assim, para até um cargo executivo, né, diferente de um cargo de diretor jurídico, acho que demanda até uma mudança de cultura, né? Porque a gente vê que eu acho que tem até um aprendizado no jurídico, né? Porque eu também já tive algumas oportunidades de trabalhar meio que in-house, assim, indo, e você entendendo cultura. Muitas vezes o jurídico era visto como um empatador de negócios, né? Chegou o jurídico para atrapalhar, o comercial falava. E eu comecei a pensar assim, poxa, falar aqui, às vezes, e eu falo às vezes para o pessoal, quando a gente está numa ponta de assessor, falo para os mais jovens, a gente está numa ponta de assessor de negócio, né? Que temos que pensar na bandeira do Brasil, mas com o lema invertido. A ordem não pode vir antes do progresso. E o diretor jurídico é quem põe a ordem. Só que você tem que entender que a ordem não pode atrapalhar. Com ordem não se chega em progresso. Primeiro tem um certo caos aí que o comercial cria, né? E aí aquela história, acharam um terreno cheio de problema. Você não vai chegar e falar, impossível. Não, precisamos dar um jeito. Isso né? aí. E acho que essa é a virada de chave para você ir para o cargo executivo, imagina um CEO. Né? Eu acho que isso é que trouxe bastante a confiança dos sócios da época, né? Principalmente do Álvaro, que é o único sócio hoje. A grande confiança veio disso, né? De que eu não quis ter embate com a área comercial. Então, assim, quando eu entrei, tinham medo do jurídico, né? E você imagina uma empresa com 1.500 corretores, com filiais no Brasil inteiro, São Paulo, só em São Paulo, acho que tinha 8 ou 9 casas em São Paulo, cada uma longe, cada um fazia o que queria, basicamente. Exato, aí quando vinha para o jurídico, falava, ixi, melhor não leva para ele, né? E eu era novo também, né? Nós estávamos saindo faz 15 anos, eu tinha 30 e poucos anos, e eu substituí alguém que vinha desde a fundação da empresa. Poxa. A empresa faz 50 anos esse ano, imagina. Tudo isso. E que era o doutor Zé Luiz, ele era o doutor, então ele entrava na empresa, o doutor chegou, era ele. Doutor. Aí chega eu, com 30 e poucos anos, não sou o doutor. É um moleque chato. Exatamente. Quem que é esse cara que veio aqui para atrapalhar a gente, né? Então eu tive, lógico, o primeiro embate com a área comercial. Eu me lembro que teve um evento que acho que foi que marcou bastante essa minha escalada dentro da empresa, foi logo no começo, tinha uma questão trabalhista grande, que era envolvendo tanto os incorporadores quanto as imobiliárias, né? Que era a questão de publicidade infantil. As incorporadoras e imobiliárias contratavam empresas de marketing menores e tudo para distribuir folheto na rua. E aí já existia Cidade Limpa e tudo, mas ainda existia distribuição de folhetos que você vê até hoje, claro, com muito menor escala do que se via naquela época, né? E no fim subcontratavam vários outros, e aí vinha uma Kombi, e a Kombi deixava lá 3, 4 crianças de 15, 14, 13 anos que ficavam distribuindo no farol. Como essas crianças que distribuem, vendem bala? Eles que distribuíam. E aí o Ministério Público do Trabalho, com toda a razão, apertou todo o Secov, o setor todo, incorporadores e imobiliárias, e chamou para um ajustamento de conduta, para dizer, olha, não pode essa publicidade infantil, não faz sentido vocês com esses imóveis todos quererem distribuir panfleto na rua, primeiro porque não pode distribuir panfleto na rua, e segundo que vocês usam de menores, e era super perigoso, porque eles eram atropelados, eles eram mal cuidados, quer dizer, não tinha água para eles, não tinha comida, ficava o dia inteiro sol a sol, distribuindo em final de semana. É uma ilegalidade em cima da outra. Uma em cima da outra.
Eu olhei aquilo e falei, mas é muito estranho que o setor não tope um ajustamento de conduta, né? Esquisito. Virei pro Álvaro e falei, bom, você me dá carta branca para trabalhar isso aqui? Não, pode, lógico, faz o que você achar que tem que fazer. Dentro da legalidade, vamos embora, vamos fazer. Tá bom. Cheguei lá na reunião, devia ter uns 40 advogados de cada incorporador, imagina, dos grandes incorporadores Claro. todos, das imobiliárias todas e tal. E tinham 4 membros do Ministério Público. E começou essa discussão e eu falei, o que o Ministério Público quer? Que tenha uma cláusula nos contratos que diga que não vamos tolerar a publicidade infantil. Eu falei, bom, daqui que eu assino. Tá fácil, né? Aí começaram a gritar comigo, não, imagina, nós não podemos fazer isso porque a gente não tem controle sobre isso e tal. Falei, não interessa se a gente tem ou não tem controle, a gente não pode fazer isso. Lógico. Ponto final. Acabou. Acabou, não pode. Ah. Daqui que eu assino. E fui lá e assinei sozinho. Ninguém quis assinar junto, naquele dia, né? E aí voltei e falei, Álvaro, não, assinei lá, a gente se compromete agora a todos os nossos contratos, a gente vai fiscalizar e não vai poder ter contrato nosso com o incorporador, Claro. E nossos corretores não vão poder distribuir panfleto na rua com publicidade infantil. Ele falou, tá bom, que bom, tal, tudo bem. E o resto? Eu falei, não, o resto não assinou. Ele falou, mas como que eles não assinaram? Falei, bom, não me pergunte, acho que eles fecharam uma coisa que não podia, que não estava na mão, as multas eram grandes, não quiseram assinar. Falou, nossa, então acho que erramos. Falei, eu acho que não, acho que a gente está certo, acho que eles vão vir em algum momento. Bom, Dia entendi. seguinte, publicou no Estadão e na Folha que só a Coelho da Fonseca tinha assinado um ajustamento de conduta para não ter publicidade infantil. Ganhamos 1.000 pontos, Pois né? é, uma publicidade positiva Ganhamos 1.000 instantânea, pontos, né? instantânea. É. Aí ele me chamou e falou, acho que a gente acertou mesmo, vamos continuar. Na Aí verdade, você tem carta branca. ficou melhor ainda ter só vocês assinado. Ficou melhor né? ainda, até porque foi mais fácil de assinar, porque eu chamei o promotor que estava designado para o nosso, falei, eu quero assinar. Ele falou, bom, de que jeito você quer o texto? Porque se é o único que vai assinar, vamos assinar para poder ganhar força. Claro. Então, o que eu queria estava ali no texto, o que eu tinha acesso, né? Então, era assim, quando for publicidade do incorporador, eu coloco no meu contrato que não pode, mas é ele o responsável. Sim. E tudo mais. E Então, assim vai. que é o jogo. É isso. Então, com isso, acho que ganhei alguns pontos lá e comecei a andar um pouquinho pouco melhor. internamente. Exato. E aí, na parte comercial, a gente tem três mercados, né? Dois mais expoentes, que é o mercado de lançamentos, que é o mercado desses imóveis na planta, Então. que mudou bastante, se quiser depois a gente entra um pouquinho nisso. E o mercado de terceiros, que é o imóveis usados ou prontos só, né? Que é o mercado que a Coelho da Fonseca atua mais de 15, 20 anos para cá, né? Então, eu tinha o corretor de lançamentos, que é um jeito de atuar, que eu atuo com a incorporadora e com os corretores de lançamentos, que fazem os plantões, que fazem os trabalhos de oferta, esse tipo de coisa. E tem os corretores de usados, que para o jurídico é muito mais trabalhoso o usado do que o Sem lançamento. dúvida. Porque no lançamento, né, você tem... O imóvel está perfeito. É, um greenfield. Exatamente. Aí, né? O imóvel está perfeito. Então, é só pensar em vender, achar o comprador. O contrato é padrão, vai ter uma mudança ou outra de cláusula pedida pelo comprador. E ponto final. Isso era até agora, até 5 anos atrás, mais ou menos, tá? O usado não. O usado eu tenho um imóvel que eu tenho que pesquisar ele inteiro antes para disponibilizar para venda e depois pesquisar de novo quando tiver alguma proposta. Pois é. Pô, isso, Então- aliás, esse é um ponto que eu queria tocar com você, porque até olhando justamente a gente que já tem um pouquinho de estrada, né? Uhum. Quando a gente começou, vamos falar 25 anos atrás, Uhum. eu lembro que você fazer um compromisso de compra e venda, você pedia meia dúzia de documentos. Isso. Hoje você pede 50 e mais, se o cara é sócio da empresa, mais 50 e assim sucessivamente. E a gente até nesse ponto pegando um pouco, que você me corrige se eu estiver errado, mas eu lembro que não existia corretora dando serviço jurídico. E hoje está no pacote, vem um compromisso, vem essa ideia de documento, todo esse trato documental que você está dizendo. Então, como que você vê até isso é importante? Eu queria que você visse essa evolução da segurança ou pior, ou vamos dizer, da insegurança jurídica nessa
as transações imobiliárias, porque acho que isso entra muito no nosso dia a dia da atividade aqui do advogado, né? Não, essa é o comecinho, a parte mais simples da atuação imobiliária, vamos falar assim, né? Mais simples, médios. Não, mais simples eu digo assim, inicial, né? Mas Sim, inicial, altamente com uma responsabilidade enorme envolvida. Sim, é né? isso aí. A responsabilidade é muito maior do que o teu ganho. Então, o teu risco é muito, muito grande mesmo, né? As imobiliárias tiveram que evoluir, né? Tiveram que ter um corpo jurídico mais parrudo, mais importante por conta disso. Porque a informação passou a ser mais fácil também o acesso à informação, né? Então, começou a empilhar o número de documentos que você pede para tentar fugir, eventualmente, da compra de má-fé, né? Da fraude, né? Antes era exatamente isso. Como é que você fazia? Você pedia a certidão de protesto e pedia a própria matrícula em si e uma certidão de distribuição de feitos cíveis e trabalhistas, no máximo, né? Isso. Que demorava. Então, quando fechou... Então, não dava para pesquisar antes. Exato. Você só conseguia pesquisar antes a matrícula. É isso aí. Matrícula e IPTU, basicamente, que você conseguia pesquisar. O resto, você punha num compromisso de compra e venda dizendo que ia entregar em até 30, 45 dias. Porque demorava 10 dias, às vezes, lembra que fechava o fórum, Fechava, exatamente. Então, certidão escrita, né? Exatamente. Tinha aquele andar das certidões. Tinha o andar das certidões e tudo mais. E saía aquelas folhas enormes, aí você tinha que pesquisar processo por processo, era processo físico, tinha que buscar tudo, né? Então, era trabalhoso e as imobiliárias não faziam, era um despachante que ia fazer. Então, você fechava o compromisso de compra e venda sempre com uma pulga atrás da orelha para te dizer, será que vai fechar mesmo daqui 30 dias, né? Exato. E ficava acompanhando. Então, o teu pós-venda era muito forte, porque ele tinha que acompanhar esses documentos que vinham de um despachante que ia fazer isso, né? Com a evolução, você começou a ter muita coisa eletrônica, começou a aumentar o pedido de certidão. Então, passou a ter certidão criminal, depois da Lava Jato, que antes não tinha. Exato, criminal. Eu tive uma passagem no meio da pandemia, assessorando uma compra, e era um advogado vendedor tributarista. Eu pedi certidão criminal e ele ficou indignado. Não. Mas eu falava, isso aí, você não está vendo o noticiário? Pois é. Eu tive um caso que não fechou porque teve uma criminal vinda da 13ª Vara de Curitiba, mas não era da Lava Jato. Entendi. Era, acho que Bamerindos, Mas acho que era alguma outra. A 13ª já chegou, já falou, não compro, né? Então, algumas certidões... E agora se pede certidão de Ministério Público, de Meio Ambiente. Exato. Tem uma série de certidões que pedem. A gente tem um parâmetro das certidões que são as certidões razoáveis, né? As razoáveis são essas mais fáceis, que é a certidão de protesto, a matrícula atualizada, a escritura é muito importante, principalmente aqui em São Paulo, que tem várias restrições de loteamento que só vão na escritura, não está na matrícula. Então, você tem que pedir a escritura para ver restrição. Então, vou dar um exemplo clássico, o Jardim Europa, é um loteamento da companhia City, né? Que nas escrituras é que estão as regulamentações de restrições. Então... garagem subterrânea, em tese não pode. Não pode. Em tese não pode. Existem, mas em tese não pode. Algumas, né? E aí tá na escritura, não tá na matrícula, né? Então, se pedir só a matrícula, aí sempre se pergunta por que o título aquisitivo, porque tem restrições que podem vir lá, vinda dos loteamentos, né? A gente pede, quando é casa, tem que pedir a certidão de regularidade da construção, Unicai, que vem aqui da prefeitura, hoje tudo é eletrônico também. Cobertura também tem esse problema, tá? Não pede essa certidão, mas pede uma de regularidade, porque cobertura normalmente tem sempre um puxadinho, por incrível que pareça, né? Nossa. Puxadinho vai lá embaixo, da classe mais baixa para mais alta que está na cobertura, né? Cobertura é super comum, né? Super comum ter acréscimo de área, não regulamentado na matrícula, né, e na prefeitura. De ocupação, condomínio, um dia dá um estalo, eu falei, isso é área comum. É área comum. E isso foi resolvido no judiciário por meio de suprécio. Olha só. Porque foram deixando, provavelmente, né? Muitas vezes o condomínio autorizou, mas não está regulamentado nem na prefeitura, nem na matrícula, porque não deveria poder por qualquer motivo, né? Às vezes o coeficiente de construção que aumenta e não poderia e tudo mais. Porque daí área não computável passa a ser área computável e eventualmente estava no limite a obra nesse sentido, né?
Então, eu estava dizendo, você tem de documentação esses documentos básicos, que é matrícula, escritura, IPTU, né? Certidão negativa de IPTU. Antes pedia do lixo, né? Do Na época lixo, da Marta. verdade, verdade. Hoje não precisa pedir mais. A gente pede a certidão do Tribunal de Justiça, a certidão trabalhista, daí vem tanto a certidão de distribuição quanto CNDT, né? Exato. Tudo eletrônico, sai tudo na hora. Na hora. TRF também sai uma certidão única hoje, para a Justiça Federal, tanto primeira instância quanto segunda, e pedimos essa criminal, tanto TJ quanto TRF. Hoje é o que a gente pede basicamente de documentação. Esses são os documentos que saem todos na hora. O protesto sai uma informação na hora. E caso ela seja positiva... desculpa, a Receita também tem que pedir, também sai na hora, né? A certidão da Receita. Da Receita, hoje unificada, né? Unificada. E então, com isso, isso estou falando para a pessoa física, né? Se quiser ir muito além, a gente pesquisa até se tem empresa ou não tem empresa, mas aí você já está indo um pouco além, porque a gente entende que, estando o imóvel no nome da pessoa física, ele pode ser sócio de empresa e tudo, mas se não saiu nas certidões que ele está também respondendo a determinados processos, a gente entende que não teve desconsideração nenhuma, a gente não precisa pesquisar. Mas vamos encontrar advogados de compradores mais conservadores que vão solicitar essas certidões das empresas. Aí precisa pedir a certidão na Jusesp de quais empresas ele é sócio. E aí, dentro disso, dependendo de quantas empresas ele tem, listar quais são as empresas que ele tem. Ou a gente pede um documento que demonstre que ele tem patrimônio suficiente para fazer frente a isso, né? Então, como foi ficando mais fácil pegar documentos, os escritórios foram pedindo mais documentos para ter mais certeza, né? No fim, o judiciário não reconhece com facilidade a fraude contra credores, né? Que esse é o grande risco da compra, né? Você vai ter muita fraude quando transferiu do pai para o filho, saiu da empresa para o sócio e fugiu, conseguiu... Quando tem alguma proximidade entre comprador e vendedor anterior, aí é mais fácil de verificar a fraude. De resto, é muito difícil encontrar a fraude. Até porque você tem envolvido hoje muito financiamento imobiliário, né, dentro da compra. Então, o banco também faz a verificação dele de documentação, né? Sem dúvida. Porque é a garantia dele. Se a garantia dele está ruim naquele imóvel, ele não pode emprestar o dinheiro dentro daquilo, né? Então, nisso facilitou um pouco. Você, quando assina o contrato, você já entrega os documentos praticamente. Hoje tem essa facilidade. Tem essa facilidade, né? A gente não vai para a escritura direto, porque sempre tem uma coisa ou outra que ainda tem que ser pensada. Não registrar o pacto antinupcial, o cartório exige, né? Exige e tudo mais. Né? Tem isso tudo. Tem também aquela história de você dar o sinal e ter a posse não está sendo dada naquele momento, então eu não vou esperar 30 dias para assinar direto uma escritura de um negócio já fechado, porque daí o vendedor fica com medo, o comprador fica com medo. Exato. Então, eu ainda assino praticamente todos os processos, eu assino um compromisso de compra e venda ali, revogável e retratável e tudo mais, e até para dar tempo um pouco de fechou, dar um sinal e dar um tempo para analisar os documentos. Eu posso entregar e eventualmente vem uma positiva com efeito de negativa, e tem explicação. De repente, hoje você pega... A gente falava que precisava de certidão de objeto e pé, né? Mas e tem gente que ainda coloca isso que você tem o processo eletrônico, que abrir e olhar, né? Mas é o hábito, né? As certidões de consumo, você fala, precisa trazer os 3 últimos pagamentos. Não, né? Puxa lá que você tem a certidão negativa, né? E ponto final, né? Então, esse é um impacto grande no mercado de usados. Você tem que testar tudo isso. Vieram legislações... É isso que eu ia te perguntar. Para dizer que não precisava. É o caso do Brasil, as leis que não pegam. Eu ia te fazer... Essa era a minha próxima pergunta. Aquela lei da matrícula, né? Sim, se não tiver na matrícula. Se não está na matrícula, não está no mundo, né? Para parafrasear o que a gente fala, não está nos autos, não está no mundo. Por que você acha que essa lei não pegou? Não pegou porque, primeiro, que o grande credor é o fisco. É essa a questão. Se ele é o fisco é o grande credor, já não vale, porque ele não vai pesquisar a matrícula
e ele vai entrar com a execução e vai dizer que teve fraude, ele tem preferência e ponto final. Então, a partir dali, criam-se outros casos. Casos de fraude muito clássica, essa do pai mandou para o filho, os pais que transferem para os filhos, muito clássica. Vai bater aqui no Tribunal de Justiça, eles vão dizer, bom, isso aqui é uma fraude completa, ainda que não esteja na matrícula, né? E também porque a matrícula demorou para ser eletrônica e você averbar tudo rapidamente. Hoje, sim. Hoje veio a ONR, foi criada e tudo ficou eletrônico. Ainda tem um resquíciozinho que não está. Mas hoje você acessa a matrícula no D0. No mesmo Aquela dia você consegue ver tudo. Também, né? Tem a visualização, mas ela não vale, né? Porque não deu tempo, eventualmente, de ter alguma averbação nova. Exato. Mas você pede, em 5 dias sai a matrícula com tudo que tem, né? E não é tão mais caro você averbar na matrícula hoje, né? Ainda tem uma demora, por exemplo, você entra com uma execução. Você já pode extrair e levar para o registro de imóveis para averbar. Agora, o credor, como ele sabe que ele, quais são os imóveis que o devedor tem? Se não é a garantia dele, né? Porque se for a garantia dele, garantia real, ponto, final, já está lá na matrícula e ponto final. Mas o credor não sabe que imóveis tem. Ele tem que pedir essa pesquisa durante o processo dele de execução. Então, aí ele vai dizer, mas quando você comprou, já constava a minha execução. Então, você já sabia, você comprador, que existia uma execução. Não está na matrícula. Mas você já sabe que tem uma execução aqui, né? Então, fica um embate e o judiciário tem reconhecido que precisa ter esses documentos, pelo menos esses documentos mais básicos. Ou, por exemplo, sabia que tinha uma execução, mas ele consegue mostrar que ele tem patrimônio para pagar aquela execução, então não precisava desse documento, tá? Porque é complicado, você bem lembrou, a questão do fisco, acho que o maior risco hoje, você me corrige, obviamente, você que está no dia a dia, eu tangencio e vejo, mas acho que o maior risco está justamente no fisco, porque a jurisprudência foi caminhando cada vez mais para trás, né? Chegou aquele momento, está inscrito na dívida ativa, já vale para fraude. Exatamente. Né? E eu cheguei a ver situações, assim, eu até tive uma passagem que eu falei efetivamente para um desembargador do TRF3, falei, se isso ficar de pé, Rui Barbosa, numa sessão espírita, não consegue fazer uma due diligence aqui e dizer que esse imóvel está limpo. Vai ser impossível comprar imóvel no Brasil. Porque são situações assim, volta no tempo, desconsideração inversa com fraude, voltando no tempo. Então, na hora que você tira a certidão, qualquer que seja, é impossível. Era impossível ter ciência do fato. Mas, às vezes, essa interpretação super fiscalista, de super defesa do fisco, gera essa radicalização que espalha, né? Espalhou. É o fisco e o trabalhista também, né? O trabalhista evoluiu muito também, a Justiça do Trabalho nesse sentido de ser menos restritiva com relação a isso, mas ainda tem casos inacreditáveis de processos trabalhistas que espirram pro tio-avô do negócio. Exato. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. E aí é numa comarca de difícil acesso. Então, o trabalhista também tem uma certa responsabilidade com relação a isso. Ainda que tenha CNDT, muitas vezes você tem que... esse imóvel acaba sendo penhorado ou tornado indisponível de qualquer forma, e você tem uma certa grande dificuldade de demonstrar que aquilo não teve fraude, né? Então, esse é um grande trabalho que a gente tem aí, que atrapalha bastante, né? Sem dúvida. Mas, então, por isso você tem hoje um corpo jurídico mais parrudo para trabalhar com relação a isso, né? Na hora da venda. Exato. E os advogados dos compradores também são mais profissionais hoje, né? Sem dúvida. Então, hoje, até porque a Coelho trabalha numa faixa de renda mais elevada, né? Então, não são só compra e venda de imóveis, são realmente transações importantes, né? Então, você tem, assim, muito corriqueiramente, você tem vendas de imóveis acima de 10 milhões de reais. Exato. São números muito importantes. Então, de um lado tem um advogado importante, do outro lado tem um advogado importante, os dois muito profissionais, conhecem o mercado e pedem toda essa documentação para estarem todos muito bem
ah, solidificados no que estão transmitindo para A o gente até cliente, vê, né? né? Você fala isso, acho que a sofisticação, né? Com que Uhum. veio caminhando, né? Hoje a gente até vê situações que é um paralelo até com negócio de M&A, vamos falar assim, Sim, você temos fazendo muitos. scroll Uhum, account, enfim, e assim uhum, por diante, né? Acho que uhum. vem realmente uma sofisticação. E até só para você falar um outro lado do mercado, do ponto de vista jurídico, aqui a gente Aham. está falando mais vamos falar, o varejo, né? Isso. E a evolução, vamos falar do atacado, como você vê, porque acho que as incorporações também, a gente veio Uhum. crescendo a segurança jurídica, né? Patrimônio de afetação, toda Sim, aquela, vamos dizer, bastante. foi pós-caso Incol, né? Que É. a gente foi, acho que a gente viveu, você Viveu. no fora, a falência É, da Incol, que era, é isso enfim, a aí. gente via, tinha rescaldo no Brasil inteiro, Sim, tinha mais de 100 né? canteiros de obra, né? Então, esse mercado, acho que assim, eu queria que você falasse um pouco. Duas coisas, essa, se hoje você vê ele, se realmente a evolução foi boa, se tem lado para melhorar, se tem ainda o que aperfeiçoar, e acho que um pouquinho das dificuldades que eu vejo, assim, quem fala de fora, dificuldades burocráticas para empreender nessa área. Eu falo que Nossa. o advogado até que está nessa ponta Uhum. para tentar resolver as dificuldades burocráticas, né? É. É, por que esse. Isso no fim, né? Não falamos só de segurança jurídica, acho que acaba encarecendo até o preço de Bastante, construção, tudo mais, né? sem Então, dúvida, faz como que você parte. vê isso aí? Vamos lá, essa evolução, o trabalho do advogado nessa área mais Aham. ampla, regulatória e possíveis melhoras aí pro... O que eu estava falando é que dos últimos 5 anos para cá, as incorporações mudaram muito, né? Antes as incorporações eram muito. Tinha uma linha muito simples, que tinha um incorporador, e ele buscava as aprovações, buscava os terrenos e tudo mais, né? Sozinho. E ele buscava um financiamento ou próprio ou financiamento plano empresário nos grandes bancos, né? Dos últimos 5 anos, depois, pós-pandemia mesmo, principalmente, o que houve na pandemia? O mercado imobiliário expandiu na pandemia porque todo mundo quis mudar, quis morar melhor, quis ter uma casa de campo, quis ter uma casa na praia. A casa dele também na cidade, ele preferia que queria que fosse melhor, porque ele ia ficar mais tempo na na casa dele. casa. Veio o home office, já foi embora, mas está aí, É, ainda teve um pouco disso. E o que aconteceu foi que muita gente começou a olhar, e o mercado financeiro também começou a olhar mais para o mercado imobiliário e querer atuar. Então, no começo, você viu alguns investidores indo por o sangue, eles querendo ser incorporadores, mesmo sendo só investidor financeiro, né? tá. Então, eles querendo montar a incorporação, parece fácil, vou contratar uma construtora, negocio um terreno, subo aqui um negócio. E bateram na trave, não funcionou, né? Mas os incorporadores entenderam isso e falaram, peraí, ao invés de eu pegar o plano empresário no banco, eu vou me financiar com os investidores. Tá. Então, hoje ele vende a incorporação antes do registro, do RI, Tá. do registro de imóveis, de registrar a incorporação no registro de imóveis, né? Ele já vai e se financia com o mercado financeiro, com investidores diretos. Então, se você quiser comprar um imóvel desses para daqui 5 anos estar pronto, você vai ter um baita desconto financiando a incorporadora. E aí entra na questão de ser uma SCP, né? Não sei como isso vai ficar, porque como é na SCP, você entra na SPE do empreendimento, você fica sócio daquilo só no resultado, e caso não haja resultado de venda, você tem como garantia o imóvel X. É isso aí. Então, você comprou antes o imóvel, né? Então, no fim das contas, você entrou como sócio, mas também pensando em que se deu tudo errado, subiu a construção, eu tenho o imóvel. Você tá lá. Teu risco é não subir a construção, Exato. né? Que nesse caso não tem volta, não é igual a um distrato, Esse que também foi uma guerra aí, a questão do do distrato. distrato, exato. A lei veio regulamentar o distrato, não do jeito que a gente acha melhor, mas do jeito que deu certo, Pois é. Que né? também tinha sido um reflexo de De, certa esperteza, né? De investimento. Eu digo assim, não é, digo não, tô falando do lado até da ponta do comprador, porque sim, você vê um teve muito. mercado de valorização, É, as pessoas passam a especular com isso. Tem umas.
Obviamente que não é isso, mas é até um pouco o lado que você tinha na esperteza do subprime, que você pegava lá o cidadão com Perfeito. 3, 4 imóveis. Aqui, É, como é que o cara tinha 4, estava investido em 4 imóveis na planta? E aí exatamente. ele sabia o que não. Ah, deu uma estacionada, eu peço distrato e Peço volto. distrato É e óbvio que volto. tinha um desbalanceamento aqui, Não, né? e isso era muito ruim para a incorporação, porque você vendeu, você já estava pagando o plano empresário, já estava pagando Claro, os seus financiadores, né? E a partir do momento que você desvende e tem que desembolsar dinheiro para pagar, você perde duas vezes. Você tem que exato. aumenta o teu juros, você ainda tem que botar a venda de novo, tem o custo novo de venda, não sei se vai ter mercado para essa venda, então realmente teve muita esperteza, claro, sempre um pedaço esperteza, um pedaço realidade, Claro, né? claro. Então, teve muito problema com a questão de incorporação. Quando vem essa questão das SPS criarem as SCPs, no fim das contas, né, entrar com uma sociedade contra participação, você, para o incorporador, é maravilhoso, porque ele já não, os juros dele é menor e ele já tem, o vendedor já está pronto, a venda já está feita, né? Uhum. Para boa parte da incorporação que ele está fazendo. Então, isso cresceu muito nos últimos anos, mas muito mesmo, exponencialmente, principalmente no mercado de alto padrão. Então, isso é uma tendência já consolidada, né? O que vai acontecer? Eu não sei por conta da reforma tributária, dessa reforma do imposto de renda agora, porque até então não tinha tributação dos dividendos, né? Vamos ver se isso vai afetar ou se não vai Pois afetar é, né? Porque no fim, dentro dessas essa SCPs. estrutura Essa estrutura não gerava imposto no fim das contas, né? Era é, distribuir dividendo, né? volta a ficar mais interessante comprar na física. Pois é, aí precisa É, avaliar caso a caso, o né? que vai passar, né? E Ainda ver o não que vai sabemos, passar, né? exatamente. Então tem É. bastante trabalho para nós aí, para os Pois é. advogados tem bastante trabalho. Aí trabalho bom, acho que é o trabalho de organizar como vai ficar isso. Mas a gente não vê mais com a frequência que via as quebras, né, de incorporações. Verdade. Por mais que tenham existido incorporadoras que tenham atravessado momentos ruins aí com crise, nós tivemos governos que teve de 15 a 18, um mercado imobiliário muito fraco, né? Tivemos um momento muito difícil para o mercado imobiliário. Mas acho que também teve uma certa freada, né? Gente alavancada que o mercado É, freou e aí também, mas acho né? que o Brasil estava Não, numa foi situação bastante péssimo, né? complicada, Enfim, tanto financeira que quanto política, e isso reflete sim, muito no diretamente no mercado mercado imobiliário. imobiliário, né? Mas as estruturas do mercado imobiliário são mais fortes hoje para não ter impacto nessas quebras, né? Você vai ver um caso ou outro de uma incorporadora que quebrou e não conseguiu, os consumidores tiveram problema e não conseguiram subir o prédio e acabaram tendo prejuízo, né? Uhum. Casos bem pontuais. A grande maioria não, as incorporadoras se consolidaram, e isso a gente não consegue enxergar mais. Essa questão da SPE foi fundamental para isso, né? E isso também ajudou muito. Outra coisa que ajudou muito foi o mercado de financiamento imobiliário, que se organizou e melhorou bastante Melhorou também, bastante. né? E acho que tem fundos, né, também hoje. Hoje você tem já. Eu vejo recentemente, tá vendo, tem um projeto grande, né, e já está montado o fundo quando a coisa está no chão, né? Hoje você tem o CRI, que você consegue fazer também, quando a coisa está no chão, você já monta o certificado de recebíveis. O mercado financeiro leu melhor o mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário se mostrou mais confiável também. As incorporações se mostraram mais confiáveis, né? Com isso, você não tem mais o distrato, você não tem mais a quebra de uma obra em tal lugar, não impacta com a outra obra. Então, você consegue ter mais certeza dentro disso, e o mercado financeiro lê isso e te paga melhor, né? Então, é isso que a gente tem visto funcionando muito bem, esse mercado de lançamentos de uma forma diferente, tanto que você passa na rua, tem um monte de tapume para a obra, né? Exato. Por outro lado, a burocracia reduziu também bastante, mas ainda existe, né? As aprovações são complicadas, não são muito fáceis. Você tem a questão dos terrenos. Alguns, para você regularizar um terreno, é um trabalho custoso de tempo e dinheiro, de advocacia forte, mas é uma advocacia muito administrativa, Sim. né?
Mas as aprovações têm um caminho mais fácil. Hoje em São Paulo tem uma prova digital, é bem mais rápido, Isso né? facilita demais, né? Isso facilita muito. A questão de loteamento, você também tem o GraProAbre, também muito mais avançado, né? Antes você demorava 4, 5 anos para aprovar um loteamento, hoje você consegue aprovar, dando tudo certo, em 6 meses, 8 meses, mas uma média bem menor do que a média que você tinha antes, né? Isso é importante num projeto de investimento, né? Lógico. Então, acho que isso tudo tem tido uma evolução muito boa para o mercado imobiliário e para a parte jurídica disso. Mas, como eu falei antes, muito mais profissional e fica um pouco mais caro, porque o profissional precisa Lógico. ter essa remuneração, vem atrás disso, né? Mas o advogado é o que a gente sempre falou, é o barato que sai caro, sempre Sim, foi nessa história, né? Porque exatamente. nessa compra de imóvel demorou para haver essa cultura, né? A É, gente é. via lá atrás, é isso, o pessoal comprava no peito e na raça, sem olhar, e depois, né, com contrato de gaveta, era, Ah, né, teve muito, súmula né? 83, tudo era assim, né, que a gente via. Hoje não, assim, desde que eu entrei na Coelho, eu não vi mais essa história, tá? Sei que existia muito, né? Mas não vejo mais por isso, porque o comprador tem o direito. É que nem passar por baixo, né? Antes você ouvia lá nos anos 2000, vamos passar por menos que vai pagar menos imposto. Exato, Tá bom, mas o comprador depois vai pagar um fica com imposto a maior, bomba, é então não isso. faz sentido para o comprador, né, que tá pagando o preço certo, Exato. não tá escrito que foi isso, porque depois é ele que vai pagar lá na frente, né, o ganho de capital. E hoje você tem a Então, fazenda, não, as fazendas tudo atuando de um jeito eletrônico, já muito mais, né, sai o dinheiro daqui, vai para lá, ele já com sabe quem foi, até o caminho que teve, indicando né? valor, né, É, valor venal de referência, assim é, sucessivamente, é. né. Então não temos muito mais isso, né? Então tá bem mais profissional. Mas pô, é muito bom porque você tem um panorama, o tanto de trabalho que o advogado tem no mercado Não, tem imobiliário, bastante. E né, tem muito mais, muito tá? mais, não, Dá para falar um dia aqui. é um campo, sem, assim, inesgotável, né, até assim pra gente fazer um fecho, É. você tá falando que tem muita coisa, o que que você vê, assim, de área, a novidade que está vindo e que casa um pouco com a atuação de advogado, ou o que que o advogado precisa olhar nesse mercado? Eu acho que uma das novidades são essas, das SCPs, que de atuação, então, passa a ter o cliente pessoa física, eventualmente, passa a ser um cliente que pode ser um incorporador, no fim das contas, né? Ele pode plugar na incorporadora de certa forma. E aí tem um trabalho que o advogado tem que ser muito profissional para mostrar as vantagens e desvantagens para esse cliente, que antes não tinha, antes era só cliente pessoa jurídica, eventualmente não tinha nem esse mercado, era só o banco que fazia isso, né? Um outro ponto que eu acho que tem um desenvolvimento muito grande, que é o da administração de locações, seja de curto prazo, seja de longo prazo, principalmente as de curto prazo, essa briga de Airbnb, Airbnb, House, essas empresas que estão todas aí, vieram para ficar. Não tem como lutar contra, tem que lutar para que isso seja regulamentado da melhor regulamentado. forma, né? Acho que tem até essa discussão do projeto novo do Código Civil, inclui essa questão de Exato. quem pode, onde não pode, né? Até porque essa turma tá, não disputa, mas está no mesmo campo dos hotéis, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Em São Paulo é uma disputa grande porque não tem vaga em hotel. O preço do hotel, a diária está super cara. Se você tiver um estúdio e alugar esse estúdio, você vai ganhar bastante dinheiro com isso. Mas todo mundo está ganhando esse dinheiro esquecendo dos problemas das questões jurídicas, principalmente Jurídicas, tributárias, né? exatamente. Exato, né? Tem a questão de vizinhança, tem a questão tributária também, né? É. Segurança e tudo mais. Então, acho que esse é um campo forte aqui que veio para ficar, que é a administração disso, né? E acho que, assim, tem o campo das holdings também para questões de família, né? De transmissão. Organização patrimonial, De né? organização patrimonial. Segurança, coisa que pouca gente faz, é a questão do bem de família, que se fortaleceu muito nos últimos anos, né? Exatamente. A gente acompanhou pouco a questão do bem de família, foi achando... Não era muito reconhecido tanto, né? Não registrou, não averbou na matrícula que é bem de família, não tinha chance.
de algum tempo para cá, o STJ vem firmando, ainda com certa resistência dos tribunais, mas dos regionais, mas o STJ vem firmando muito mais a favor do bem de família. Sim. Né? Então, não interessa se é um bem de família de 10 milhões ou de 1 milhão ou de 500 mil, tanto faz. É bem de família, inscrito ou não no registro. Exato. Mas recomendo que faça a averbação, tá? Porque aí não tem discussão com ninguém, né? Isso é muito importante. Acho que é uma coisa que trouxe uma segurança também muito forte para o mercado. Essa questão do bem de família vem trazendo. Então, acho que é uma recomendação para todo mundo que tenha o imóvel que é o seu imóvel de moradia, averbar que ele é bem de família, porque isso vai trazer um ganho fantástico daqui para frente, de proteção, exatamente. Né? Então, são esses caminhos o advogado está acompanhando essas evoluções, porque eu falo, assim, eu vejo lá nas compras e vendas, eu falo, mas isso aqui é bem de família, não vai ter fraude contra credor. E ele fala, não, lógico que vai, porque, olha só, não está averbado. Eu falei, eu sei, mas olha, tem uma evolução jurisprudencial enorme a favor disso, não tem essa discussão mais. E muitos não sabem. Exato. Então, quem quiser se profissionalizar tem que acompanhar essas evoluções de mercado imobiliário, tanto negociais quanto jurídicas, né? E acho que a gente tem avançado bastante. Excelente, muito bom. Uma aula aqui do mercado imobiliário e da atuação do advogado. Marcelo, alguma consideração final? Acho que a gente falou bastante aqui, tem muita coisa para falar. Marcamos um segundo. Podemos marcar um segundo. Parte 2. Parte 2. Para quem não dormiu, exato, a gente faz a parte 2. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, obrigado pela oportunidade. Acho que a gente tem bastante, o mercado imobiliário tem bastante campo para o advogado. E quem tiver alguma vontade pode entrar em contato, eu estou disposto a ajudar aqui. Maravilha. Então, somos 73 mil associados. Não sei se eu vou ter tempo para os 73 mil, mas... Quem precisar de uma dica, vamos ajudar. Numa compra e venda, uma dúvida, pode entrar em contato. Doutor Marcelo. Pode entrar em contato. É isso aí. Tá bom? Marcelo, muitíssimo obrigado. Agradeço aqui em nome da ASP. Obrigado a você, doutor. Obrigado a todos. Obrigado.